Em 1942, uma nota de R$ 1.000 no Brasil comprava uma cesta inteira de alimentos básicos. Hoje, R$ 100 mal atravessam o corredor de um supermercado. O dinheiro não perdeu valor de uma vez. Ele foi se dissolvendo lentamente, inflação após inflação, crise após crise. A pergunta que quase ninguém faz não é quanto o dinheiro perde valor, mas onde ele deveria estar para não desaparecer junto. Porque a história mostra que, no Brasil, guardar dinheiro sempre foi um risco. E quem não entendeu isso a tempo pagou caro. Existe um segredo centenário, transmitido silenciosamente entre gerações, enquanto moedas mudavam, planos econômicos surgiam e colapsavam, e governos prometiam estabilidade. Um segredo que não aparece nos discursos oficiais nem nos livros escolares. Um padrão que atravessa o império, a república, a ditadura e a redemocratização. Ele começa com uma constatação incômoda. No Brasil, o dinheiro parado nunca esteve realmente protegido. Aqui, onde a história do Brasil encontra o poder do dinheiro, analisamos crises, decisões invisíveis e engrenagens que moldam o presente econômico do país. Ao longo do século XX, o Brasil conviveu com a inflação crônica. Entre 1980 e 1994, a inflação acumulada ultrapassou 13 trilhões por cento. Ao mesmo tempo, o país construiu um dos maiores sistemas bancários do mundo, um mercado financeiro sofisticado e um Estado profundamente dependente da dívida pública. O paradoxo é brutal. O brasileiro aprendeu a poupar, mas foi ensinado a poupar no lugar errado. Se essa história já está mudando a forma como você enxerga o dinheiro no Brasil, deixe o like e se inscreva. Isso ajuda esse tipo de análise a continuar existindo. Enquanto a moeda perdia valor, a confiança institucional dizia para manter o dinheiro onde sempre esteve. O resultado foi previsível. A inflação não apenas corroeu os preços, ela selecionou vencedores e perdedores. Decisões tomadas décadas atrás continuam determinando onde o dinheiro sobreviveu e onde ele morre. No Brasil colonial, a riqueza não era dinheiro, era terra, escravizados e controlados sobre a produção. A moeda era assustadora, escassa e frequentemente adulterada. No Império, o papel moeda ganhou espaço, mas sempre subordinado à necessidade do Estado de financiar déficit. Na República Velha, as crises cambiais e a inflação acompanharam a dependência das exportações de café. O dinheiro circulava, mas o valor se refugiava em ativos reais. Durante o Estado Novo e, depois, a ditadura militar, o crédito se expandiu rapidamente. O país cresceu, mas financiado por individualização e emissão monetária. O dinheiro perdia valor enquanto bens, imóveis e participação em empresas se valorizavam. Nos anos 80, a hiperinflação ensinou a lição mais dura da história econômica brasileira. Quem manteve dinheiro em papel perdeu quase tudo. Quem converteu renda em ativos reais conseguiu atravessar o colapso. Essa lógica nunca foi revertida, apenas foi sofisticado. O sistema econômico brasileiro funciona como um filtro silencioso. O Estado arrecada, gasta e se divide. Para financiar a dívida, emite título. Para cobrar dos compradores, oferece juros elevados. Esses juros precisam ser pagos, e parte deles retorna ao sistema financeiro. A inflação atua como o lançamento dessa engrenagem. Ela reduz o valor real das dívidas antigas e corrói o dinheiro parado. É como armazenar água em um recipiente com microfissuras. A perda é constante, mesmo quando não é visível. Enquanto isso, ativos que acompanham ou superam a inflação funcionam como reservatórios protegidos. O segredo nunca foi ganhar dinheiro rapidamente, foi não deixá-lo exposto ao tempo. O Brasil não opera isolado. Depende de capital externo, exportação de commodities e remuneração internacional. Os Estados Unidos controlam a moeda de reserva global. A China consome grande parte do que o Brasil exporta. Fundos internacionais compram dívida brasileira, observando inflação, juros, câmbio e risco político. Quando a confiança não diminui, o capital se move, o câmbio sobe e a inflação retorna. Por trás das decisões visíveis, existe uma camada de poder que raramente entra no debate público. Bancos, fundos de investimento, seguradoras e grandes instituições financeiras nunca guardaram dinheiro da mesma forma que a população comum. Eles não injetam na moeda como reserva de valor. Eles protegem valor, utilizam indexação, diversificação, ativos reais e instrumentos financeiros desenhados exatamente para atravessar períodos de instabilidade. Enquanto o discurso oficial fala em segurança, essas estruturas funcionam partindo da postura oposta, a de que o dinheiro, sozinho, sempre perde. Agências de risco observam o Brasil em silêncio. Avaliar inflação, dívida pública, política fiscal e estabilidade institucional. Um simples rebaixamento encarece o crédito, pressiona o câmbio e acelera a perda de poder de compra. Quem depende do dinheiro parado, sente primeiro. Quem está protegido, ajusta a posição antes do impacto chegar. O sistema não foi desenhado para ensinar, foi desenhado para funcionar, e ele funciona sempre do mesmo jeito. O confisco do Plano Collor, em 1990, congelou mais de 80% da liquidez do país
país da noite para o dia. Milhões de brasileiros descobriram que o dinheiro que julgavam seguros não estava sob seu controle. A hiperinflação anterior já havia destruído poupanças inteiras. Em 1999, o real se desvalorizou mais de 40%. Em 2015, a inflação passou a ultrapassar 2 dígitos. Em 2020, a pandemia reacendeu o medo monetário em escala global. Cada crise deixava a mesma mensagem, repetida de forma implacável. Quem manteve dinheiro exposto perdeu poder de compra. Quem protegeu o valor atravessou com menos danos. Se você conhece alguém que ainda acredita que dinheiro parado é segurança, compartilhe esse vídeo e inscreva-se. Essa é uma conversa que o Brasil evita há mais de um século. O chamado segredo centenário nunca foi um produto financeiro específico, nem uma fórmula mágica. Ele é um princípio histórico ignorado deliberadamente. Dinheiro não é reserva de valor em economias inflacionárias. Nunca foi. Ao longo da história brasileira, o valor sempre esteve fora da moeda corrente. Terra, imóveis, participação em empresas, ativos produtivos, indexação à inflação ou exposição a moedas fortes. O sistema jamais protegeu quem confiou apenas no papel moeda. Isso não é falha, é desenho. O sistema depende de confiança para existir, mas não garante preservação de valor. Ele oferece transferência temporária, sem segurança permanente. Quando a confiança começa a ruir, a proteção desaparece rapidamente. Primeiro, o dinheiro perde valor. Depois, perde legitimidade. E então o ciclo recomeça com uma nova promessa de estabilidade, uma nova moeda, um novo discurso. No Brasil, o dinheiro flui de baixo para cima. Os salários ficam corroídos antes de serem reajustados. Os preços se anteciparam. O crédito encarece. Enquanto isso, grandes estruturas financeiras reposicionam ações, ajustam exposição e seguem. Não se trata de ideologia nem de moralidade. É matemática histórica. A desigualdade nasce também de onde o valor é guardado e de quem tem acesso a essa informação. A história econômica brasileira ensina uma lição dura e persistente. Não basta trabalhar, poupar ou confiar. É preciso entender o tempo. O dinheiro que ignora o tempo desaparece. O valor que respeita o tempo sobrevivente. A verdadeira pergunta nunca foi quanto você tem, mas em que forma esse valor existe. Porque no Brasil, mais cedo ou mais tarde, a moeda muda. O sistema permanece,